Seguinte, nessa aula a gente vai continuar falando sobre funções puras, mais especificamente de funções anônimas, funções puras não nomeadas ou funções esqueleto, em que essa denominação funções esqueleto é o professor James Kelly que usa, em que nessa parte eu estou seguindo bem de perto o material dele. E aqui está um exemplo, simplificação usando funções puras não nomeadas. Começando por funções anônimas, o que acontece? Muitas vezes é interessante a gente não dar nome às funções puras porque a gente vai usar ela poucas vezes e não justifica a gente atribuir um símbolo para ela. E fazendo isso, não atribuindo um símbolo para essa função pura, a gente economiza recurso computacional porque é uma coisa a menos para o matemática guardar na sua memória, em que essas funções sem nome então vão ser chamadas de funções anônimas. Vamos pegar aqui o exemplo de função pura, em que a gente tem essa variável aqui, x, né? E aqui é o corpo da função. Aqui tem o resultado, em que não foi avaliado nada, porque eu não passei um argumento, mas passando o argumento aqui, a gente tem que esse argumento ele é substituído na nossa função pura, como vocês podem ver aqui o que foi substituído. Agora eu poderia passar outro argumento também, como tangente hiperbólica de y, tangente hiperbólica de y ia ser substituído, e eu poderia passar também de forma pré-fixada a função pura. E aqui está o argumento tangente hiperbólica de y, e aí tangente hiperbólica de y vai ser substituído no lugar da variável. Agora, falando sobre as funções puras não nomeadas, ou funções esqueleto, elas são muito úteis e é a forma mais recorrente de trabalhar com funções puras. Porque o que acontece? Os argumentos de uma função pura, eles são apenas variáveis locais. E se eles são variáveis locais, por que a gente vai se preocupar em dar nome para eles? A gente pode trabalhar com eles de uma forma genérica, certo? Então, se uma função pura ela deve ser usada apenas uma vez, por que a gente vai se preocupar em nomeá-la ou usar a palavra function, por exemplo? Tem uma forma muito mais econômica da gente escrever uma função pura, que é também a forma mais recorrente, que é simplesmente passando o corpo da função e esse símbolo aqui e, em que a partir disso a matemática vai entender que se trata de uma função pura. E para a gente implementar uma variável, como a gente faz aqui usando a função function explicitamente, a gente usa a hashtag, que ela vai representar a variável. Então, se a gente quiser, aliás, se a gente quiser também passar mais variáveis, como por exemplo x, y, z, a gente passa números para as hashtags, como hashtag 1, hashtag 2. Vamos ver agora exemplos de como fazer isso. Reparem, aqui está uma função pura não nomeada, em que essa é a função quadrática, só que aqui, reparem que ao invés de passar essa construção anterior aqui, mais complexa, a gente simplesmente passou essa função, essa construção aqui mais simples, em que ela vai funcionar da mesma forma. E o matemático entende que esse slot aqui é o slot 1, ou seja, é o lugar da variável 1. Então está aqui a nossa função pura em que a gente não nomeou os slots, aliás, as variáveis, né? Agora, por exemplo, essa função pura ela vai funcionar conforme qualquer outra função pura que a gente trabalhou anteriormente, em que se a gente passar aqui um argumento na frente da função pura, ele vai ser substituído no lugar do slot, e aqui a gente tem a forma usual da nossa função quadrática. Agora, a gente pode, por exemplo, atribuir um símbolo também para a função pura. Se a gente quiser, por exemplo, armazenar ela para trabalhar com ela com mais recorrência, enfim. Se a gente quiser atribuir um símbolo, a gente pode também. E fazendo isso, a gente tem que h agora é essa função pura. E se a gente passar, por exemplo, um argumento aqui, trem, o trem vai ser substituído na função quadrática, no caso, no lugar da variável aqui, certo? Agora, vamos olhar para uma outra construção de função pura, em que eu estou atribuindo ao símbolo g essa função pura aqui, só que com mais variáveis. Reparem, aqui eu estou numerando os slots, em que essa daqui é a variável 1, no lugar da variável 1, esse aqui é o lugar da variável 2, esse aqui é o lugar da variável 3. E aqui está o e, né, para definir que isso aqui é uma função pura, em que posso avaliar essa célula e pronto, o g está definido. Essa construção aqui,
com mais variáveis é análoga a uma feita anteriormente para mais variáveis. Deixa eu pegar aqui, que está aqui na verdade, né? Então aqui, ó, é análogo a isso daqui, em que, reparem, que se a gente passar os argumentos x, y, z, eles vão ser substituídos na ordem em que eles foram passados aqui, porque x está em primeiro, y em segundo, z em terceiro, certo? Então eles vão ser substituídos nos seus respectivos lugares, conforme vocês podem ver aqui. Então a gente tem aqui, ó, x, né, no slot 1, aqui, y no slot 2, né, aqui, e z no slot 3. Então, é uma forma muito interessante da gente trabalhar com as funções puras, dessa forma aqui, esquelética, conforme o James Kelly chama. E muitas funções internas no matemática, elas são puras, de forma que a gente pode manipular tais funções sem especificar argumentos, em que aqui está um exemplo com a função tangente, em que, por exemplo, eu estou atribuindo ao símbolo F1 a função tangente de forma sem passar o argumento aqui, por exemplo, tangente de x. Estou atribuindo dessa forma, sem passar o argumento. E aí, a partir disso, eu vou definir também um outro símbolo, F2, que vai ser igual à derivada de F1 com relação ao seu argumento. Lembrando que esse símbolo aqui, ó, é o símbolo de derivada com relação ao seu argumento. Então, vamos ver o que o matemático vai fazer. Ele definiu F1, definiu F2 e ele me retornou aqui a expressão para F2, porque aqui eu não suprimi o output. Aqui eu suprimi o output com ponto e vírgula, né? Aqui não. Então ele me retornou F2, que é secante ao quadrado de um argumento aqui qualquer, em que vocês podem ver que ele está trabalhando de forma pura, ou seja, está trabalhando com uma função interna dele que é pura, tangente, e está retornando um resultado aqui em formato de função pura também, em que a gente percebe a partir disso que então não há necessidade de nomear o slot, em que se a gente quiser um determinado valor, basta preencher o slot com o argumento que a gente quer. Agora, por exemplo, a gente pode passar aqui argumentos. 30 graus aqui para F1 e 30 graus para F2 e ver o que é retornado para a gente. É retornado aqui a tangente de 30 graus e aqui vai retornar a secante ao quadrado de 30 graus. Agora, a gente pode trabalhar também com a função pura aplicando argumentos a ela. Ou seja, a gente pode usar essa sintaxe aqui, ó, f expressão, em que a gente vai, através disso, usar a função apply, em que o cabeçalho da expressão vai ser substituído por f. Ou seja, o que isso quer dizer? Aqui a gente tem uma lista de argumentos, certo? Aliás, a gente tem aqui um símbolo args, em que o símbolo args é definido como uma lista de argumentos. Então, ó, o head de args é list, certo? Só que a gente pode pegar a nossa função pura g, certo? E aplicar a args. Então, a nossa função pura g vai substituir o head de args, que é uma lista, certo? Fazendo isso, ó, a gente tem o mesmo resultado obtido anteriormente, só que usando o apply, certo? Em que a gente está então aplicando a função pura a uma lista com os argumentos necessários. E, de fato, se a gente for pegar a forma completa de args, a gente vê que args é uma lista, no caso. E um detalhe a respeito disso é que se a lista ela for longa o suficiente, ou seja, tiver o número de argumentos necessários da função pura, o matemático ele vai conseguir fazer o que se espera dele, ou seja, retornar isso daqui, mesmo tendo um argumento a mais, como por exemplo essa string trem aqui. Então, note que, avaliando essa célula, a gente tem que o matemático ele retorna o mesmo resultado do que o anterior, porque tem os argumentos necessários
e tem um extra aqui que, assim, ele meio que desconsidera e pega os argumentos aqui que já tem, que são necessários para poder aplicar a função pura. Mas se, em contrapartida, a gente tiver uma lista com poucos argumentos, ou seja, com argumentos com um número de argumentos menor do que o necessário, a gente não vai ter uma avaliação correta. E, de fato, a matemática que ele reclama e ele fala que ele não consegue avaliar direito. Ele dá um errinho aqui para a gente. Então, a gente precisa passar a quantidade de argumentos correta se a gente for trabalhar, né, dessa forma aqui. E passando agora pelo exemplo, em que a gente vai ver um caso de simplificação usando funções puras não nomeadas, vamos ver aqui, ó, como a gente desenvolve um resultado simbólico em uma série de etapas usando funções puras para isso, em que manipulações algébricas no matemática, em geral, a gente costuma fazer bastante de forma pós-fixada, em que a gente vai fazendo uma operação após a outra para ter a sequência de simplificações que a gente quer e a sequência de passos que a gente quer. Então, para isso a gente vai usar aqui o operador pós-fixado. E assim o cálculo vai sendo executado passo a passo e a gente vai controlando esses passos. Então, o exemplo que a gente vai tratar aqui é que a gente quer criar uma função que produza o coeficiente de x ao cubo que aparece na expansão de a mais bx elevado a 13. Ou seja, a gente quer o coeficiente, né, de x ao cubo que pertence a esse polinômio aqui, de grau 13. E para fazer isso, a gente vai usar as funções puras. Para isso, então, ó, vamos ver aqui a expansão desse polinômio. A expansão desse polinômio está aqui, certo? Agora, como é que a gente pode pegar o coeficiente de x ao cubo? Usando a função coefficient, né, que passa para a gente o coeficiente. Aplicando de forma pós-fixada a função coefficient e usando a construção de função pura, repara, eu estou falando para uma matemática que eu quero o coeficiente de x elevado a 3 e, no caso, esse slot aqui vai pegar essa entrada aqui, ou seja, vai pegar o polinômio. De fato, a gente tem essa construção aqui de função pura, em que nesse slot aqui vai entrar todo esse polinômio e a função coefficient, então, vai passar para a gente o coeficiente de x ao cubo. Seria basicamente como se eu estivesse colocando, né, todo esse polinômio aqui, certo? Só que a gente está fazendo isso via função pura. E, como vocês podem ver, é uma forma bem econômica de ter o resultado que a gente quer. Então, está aqui o coeficiente que a matemática retornou para a gente. Se a gente for pegar aqui, ó, é justamente esse coeficiente mesmo de x ao cubo. Agora, a gente pode generalizar esse procedimento para escrever uma função que extrai o coeficiente de x a n da expansão a mais bx elevado a m para n e m arbitrários. Em que, no caso, vamos definir então essa função geral que vai extrair esse coeficiente como sendo essa função f aqui, em que essa função f ela possui dois argumentos, n e m, certo? Em que n seria a potência de x, m seria o grau do polinômio, e a gente vai atribuir, aliás, definir f como sendo essa função aqui, certo? De forma atrasada, que é a forma mais apropriada para a gente definir, em que essa construção aqui é exatamente a mesma que a gente fez anteriormente, só que aqui a gente tem, no lugar do 13, o m, que é para um caso geral, uma ordem geral, e aqui a gente tem, no lugar do 3, o n, em que o n pode ser geral. A partir disso, a gente tem, então, a nossa função f, construída de forma pura, conforme vocês podem ver aqui, aliás, usando funções puras para construir ela. E agora, ó, a gente pode pedir o coeficiente do polinômio de ordem 13, né, de x elevado a 8. Então, coeficiente de x elevado a 8 para um polinômio de ordem 13 é isso daqui. E a gente pode até comparar com esse caso aqui, que é um polinômio de ordem
13, certo? Então está aqui x elevado a 8, né? E o seu coeficiente, respectivamente. Agora, tem uma coisa interessante sobre essa implementação de função e sobre essa construção, que é o seguinte: essa construção ela resolve o problema da criação de resíduos, ou seja, de símbolos temporários. Aliás, de símbolos desnecessários, porque a gente já tinha implementado essa função, só que com uma outra construção, com essa construção aqui, em que a gente usava temp nessa função z abaixo. Em uma aula anterior a gente fez essa construção. Só que, repara, está aqui a nossa função z, certo? Em que os argumentos aqui são os mesmos. E na função z, no caso, a gente está definindo ao símbolo tempo, temp, a expansão do polinômio. E aí a gente está omitindo esse símbolo, ou seja, a gente está omitindo o polinômio que vai sair daqui, e está pegando somente o coeficiente de temp, certo? Que vai armazenar o polinômio. E beleza, a gente vai pegar o coeficiente desse polinômio à medida que, mediante os argumentos que a gente passar. No caso, n aqui e m aqui, né? Então, fazendo isso, repare, a gente tem nossa função z. Só que essa função z, ela, como eu falei nas aulas anteriores, ela armazena definições desnecessárias. E a implementação que a gente fez com f aqui, ela não tem esse problema, porque ela trabalha de forma pura. E, bom, se a gente for, por exemplo, pegar aqui, ó, z de, sei lá, vou pegar o mesmo caso anterior aqui, ó, 8 e 13. Se a gente pegar z de 8 e 13, repara, temp foi avaliado. Aí agora, se eu fosse chamar temp aqui no meu notebook, temp teria uma definição que seria essa daqui. Só que às vezes não seria interessante eu ter a definição para temp, porque é algo temporário que eu não quero usar, enfim, eu posso modificar o meu bel prazer, então não necessariamente eu quero ter esse símbolo guardado. Só que essa construção aqui não me permite isso. Agora, essa construção com a função pura permite. Então, essa construção com a função pura ela é mais vantajosa. E reparem que temp ele só foi avaliado depois que, aliás, ele só assumiu uma definição depois que a gente avaliou para um caso. Mas se a gente, por exemplo, tivesse avaliado para um outro caso, que é 9 e 5, por exemplo, temp mudaria também, conforme vocês podem ver aqui. Eu falei 5, né, mas coloquei 15. Vou pegar 5 aqui. Peraí, aqui, ó, Z3. Vamos dizer 3. E aqui temp seria esse polinômio. Então o temp ele vai mudando conforme a gente vai avaliando o z. E um detalhe aqui, ó, observe então que a representação interna ela emprega a forma padrão, corpo, o símbolo de função pura e o argumento, só que é preferível definir tais funções usando a forma pós-fixada. De fato, essa forma pós-fixada aqui é bastante útil, em particular com manipulações algébricas, é onde eu acho que ela se sobressai. Agora vamos olhar para f. De fato, ó, a gente vê aqui que f é a nossa função pura, certo? Que a gente definiu anteriormente aqui, né? Em que, para o matemática, ele só tem de diferença que ele acrescenta um 1 ao slot aqui, porque só tem uma variável na nossa função pura. Então, para resumir, uma virtude importante desse estilo de codificação é que ele evita a criação de símbolos indesejados para resultados intermediários. Portanto, muitas vezes usamos funções puras anônimas para executar transformações de várias etapas em uma única célula, sem criar definições supérfluas para resultados intermediários. Por hoje é só, vejo você na próxima aula.